E atenção você que é produtor, atenção você que tem um rebanho, né? Está aí nesse período agora, atento às normas repassadas aos criadores, né? Bovinos, caprinos, aves. Vocês precisam atualizar o cadastro dessa criação. O prazo está encerra na próxima segunda-feira, dia 30. Então, tem que atualizar o cadastro do rebanho. E nós vamos informar para você que está acompanhando o Jornal do Piauí por que isso é importante e como é que você pode fazer. Quem vai ajudar a gente? Nájila Fernandes, ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Nájila, uma ótima tarde para você. O estado do Piauí é um produtor forte de ovinos e caprinos, de rebanho bovino, e aí precisa saber como é que pode fazer a atualização desse rebanho, Nájila. É isso, Joelson, e temos status importantes que precisam ser mantidos. Boa tarde a você, Joelson, e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Foram quase 2 meses de campanha de atualização cadastral de rebanhos aqui no estado do Piauí. Teve início no dia 1º de maio e, como você já destacou, estamos na reta final. O prazo final é dia 30 de junho, portanto, é importante não deixar para a última hora. E, claro, todos os criadores do estado, não só de bovinos, tá, Joelson? Já a gente vai dizer especificamente quem são os criadores que precisam atualizar esse cadastro. Quem vai nos ajudar com essas e outras informações é o secretário da SADA, Fábio Abreu, da Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária. Secretário, muito boa tarde para o senhor. Por que é importante essa atualização? Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Ela é fundamental para consolidarmos as conquistas que o Piauí, que o Brasil já teve com relação, por exemplo, à aftosa, né? Todos nós sabemos desse percurso, dos avanços, das conquistas, dos status que nós tivemos, por exemplo, livre da aftosa nível nacional e agora, recentemente, livre da aftosa nível internacional. Para que nós possamos continuar com esses status, é necessário uma série de protocolos que envolvem principalmente a localização e o quantitativo de animais que nós temos no nosso estado. É qualquer tipo de animal, é o boi, no caso o bovino, equinos, cavalos, são os suínos, são os caprinos, são os ovinos, aves, abelhas, né, que também tem pessoas que têm as colmeias, que têm pelo menos a estimativa do quantitativo de abelhas. Também é necessário que seja informado a ADAP. Então, todo esse processo é exatamente o que nós precisamos da colaboração de todos que têm esses animais, que possam, que devem, de fato, fazer essa informação à ADAP. A forma que nós ofertamos é exatamente os meios de comunicação através dos sites que nós temos do governo do estado, site da SAD e site da própria ADAP, né? Tem um sistema chamado SIDAP que faz esse cadastramento. Aqueles que já têm um cadastro é recadastrar e os que não têm, novos cadastros. Mas é importantíssimo e por isso eu agradeço aqui esse espaço e mais uma vez pedir que todos aqueles cidadãos que tenham animais que possam fazer esse recadastramento ou cadastramento do quantitativo e da localização dos animais para nós mantermos esse nosso status de livre da aftosa, sem vacinação e no avanço de outras campanhas que nós vamos ter, como por exemplo brucelose e peste suína. O Piauí vai avançar a medida da mesma forma que avançou com relação à aftosa. Ou seja, quem já tem esse cadastro junto ao site que o senhor acabou de destacar, não há necessidade de ir pessoalmente à ADAP. Ela pode fazer da própria residência, né? O nosso objetivo vai ser sempre esse, né? De estarmos dentro das propriedades sem ter a pessoa que sair de lá e ir até um posto. Mas mesmo assim, se a pessoa faz questão de ir em todos os municípios do Piauí, nós temos lá um escritório da ADAP. E assim, esses nossos colaboradores estão prontos para auxiliar a pessoa a fazer esse recadastramento. Então, ela querendo ir, não há problema. Ela pode procurar o nosso escritório. Em todos os municípios nós temos a referência e um espaço destinado à recepção dessas pessoas. Mas, do contrário, querendo a comodidade, ela pode fazer
um novo cadastro também dentro da sua própria residência, da sua própria propriedade. E aqueles que já têm o cadastro é só recadastrar os animais que têm, a quantidade, os tipos de animais, uma série de informações que são necessárias, mas também é rápido para que se faça esse trabalho. Secretário Joelson, no estúdio, tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Joelson? Secretário, esse cadastro, ele tem o propósito, o objetivo de fazer uma contagem do rebanho? Ou ele tem também o propósito de entender a sanidade do rebanho? O que é que eu quero saber? Se os proprietários têm que apresentar algum tipo de, sei lá, certificado de vacinação, se for obrigatório, algum tipo de característica desse rebanho ou não? Basta fazer uma especificação de raça, por exemplo. Isso tudo vai ser exigido dos proprietários? Joel, assim, é importante que se tenha essas informações, né? Tipo vacinações, mas o objetivo nosso é exatamente essa questão da quantidade e da localização. Por que acontece? Nós precisamos disso. É porque, de repente, nós tivermos, por exemplo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, um foco de gripe aviária. Então, a partir do momento em que eu tenho esse foco, num raio de 10 quilômetros, é necessário, é importante que eu saiba todos os animais que eu tenho naquele raio, a localização georreferenciada daqueles animais, para que nós possamos agir mais rapidamente. Então, o objetivo nosso é exatamente esse. Nós garantimos, obviamente, por questões de própria legislação, a proteção dos dados. Nós não vamos utilizar esses dados para nada que não seja numa situação de emergência e para que nós tenhamos uma contagem. Na verdade, o maior objetivo é exatamente esse. A parte de sanidade dos animais, nós temos outras atividades que são feitas de forma mais direta, a coleta de dados, a coleta de materiais feitos, os exames, para que nós saibamos, por exemplo, se tem aftosa, se tem gripe aviária, se tem brucelose. Então, todas essas informações nós fazemos normalmente em loco. O que nós precisamos é dar informação, principalmente do quantitativo e dos tipos de animais que nós temos no nosso estado. Joelson tem mais um questionamento. Pois não, Joelson? Então, secretário, qualquer pessoa que tiver uma cabeça de gado, se tiver, tem que fazer o cadastro, porque às vezes o camarada tem lá só duas cabeças de gado, tem uma ali para tirar um leite, não vive da criação de um grande rebanho. Mesmo assim, é importante fazer o cadastro? Não. É ideal, é importante, é fundamental, Joel. Por menor que seja o quantitativo de animais e os tipos de animais que ela tenha, é importantíssimo, é fundamental para o nosso trabalho. Então, por menor que seja o quantitativo ou por maior que seja, também nós precisamos dessa informação. Não há, repito aqui, dou essa garantia para as pessoas, até por questões de lei, não será utilizada essas informações para nenhuma outra forma, para nenhum outro meio que não seja de uma situação de emergência ou para nós termos essas informações conosco, mas sem nenhuma forma, nenhuma possibilidade de vazamento dessas informações, desses dados, que pode ser uma das situações que as pessoas queiram ou não queiram fazer a informação. Então, dou essa garantia de que há total sigilo sobre os dados. Agora, secretário, o que acontece caso o criador ele não atualize esses dados e há, inclusive, possibilidade de prorrogação? Ele pode fazer isso em outro momento após o dia 30 de junho? Bom, nós precisamos que seja até o dia 30, mas está aberto o sistema para qualquer momento ele fazer essa informação. Nós precisamos dessa informação. E numa situação de não recadastramento, em algumas atividades que há necessidade de autorizações junto à ADAP, vai ser exigido o recadastramento. Então, a pessoa não deve protelar esse prazo, até mesmo porque ela começa a ter algumas restrições em termos, por exemplo, de GTA, né, que é a Guia de Trânsito de Animais, uma série de outras ações. Nós optamos pelo convencimento das pessoas e que elas possam fazer voluntariamente esse momento até o dia 30 de recadastramento. Mais um questionamento, Joelson? Sim, Nájila, eu quero aproveitar a oportunidade que nós estamos com o secretário, porque a população do estado do Piauí ficou muito preocupada com a história da gripe aviária recentemente registrada no Brasil. Nós já sabemos que o estado do Piauí está livre da febre aftosa, nós até conversamos já aqui no estúdio sobre isso. Em relação à peste suína, o Piauí conseguiu resolver um problema localizado que foi registrado aqui, mas em relação à gripe aviária,
Ainda existe medo, receio, preocupação? E o que é que a Secretaria está fazendo para garantir a proteção dos criadores aqui no estado do Piauí? Joelson, o Brasil hoje está, diria assim, no estado de observação, né? 28 dias após a constatação e as ações feitas no Rio Grande do Sul, agora são os órgãos, principalmente a Organização Mundial de Saúde Animal, que faz essa observação para que nós possamos voltar ao livre comércio com aqueles países que cessaram essa comercialização. E o Piauí, embora não tenha tido nenhum foco nem das aves migratórias e muito menos das aves comerciais, mas continua com esse reforço. Então nós estamos nesse status de não presença do vírus no nosso estado, mas as ações, as barreiras sanitárias, a questão da orientação, principalmente nas granjas, ela continua persistindo. E também finalizamos agora no dia 30 a questão da sorologia voltada para a gripe aviária, ou seja, nós temos equipes fazendo a coleta de dados de forma aleatória, inopinada nas granjas, para sabermos se existe ou não. Até o momento, porque quando se faz a coleta, já imediatamente encaminha-se para os laboratórios. E até o momento, todas as amostras que foram encaminhadas para os laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, nenhum deu positivo. Então esse é o nosso status atual e nós com toda certeza vamos lutar para que não haja nenhuma evolução com relação à gripe aviária no estado do Piauí. Atualmente, então, não há espera ainda por resultado de análise? Ela é diariamente, né? Mas não por nenhuma suspeição, assim pelo um protocolo que nós temos de sorologia que é feito exatamente buscando essas informações, mas nenhuma informação ou nenhuma denúncia que nós estejamos aguardando resultados. Tá certo. Secretário Fábio Abreu da Sada passando aqui informações também sobre a atual situação em relação à gripe aviária, não é, Joelson? Que é uma preocupação ainda de muitos estados, mas graças a Deus aqui no Piauí não há essa preocupação, não há uma situação de risco. E também lembrando mais uma vez que em relação à atualização cadastral de rebanhos aqui no estado, Joelson, é obrigatório para todos os criadores e o prazo finaliza agora dia 30 de junho. Em relação a essa obrigatoriedade, não é somente para espécies como bovinos, caprinos, suínos, mas também aves, equinos, abelhas e também peixes. Importante, sim, o repasse desses dados. Joelson.